Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente. Se vocês pudessem ouvir aqui os bastidores, aí vocês saberiam por que eu volto tão mais sorridente assim do intervalo, viu, gente? Mas olha só, a Cleber Lima aqui, ó, tá sorrindo ainda. Depois eu conto para vocês, tá? Bom, gente, vou agora com o Antônio Carlos Silva, que sim vai trazer de verdade aqui um bom motivo para que a gente possa sorrir de verdade. Antônio, quais são as novidades, os números que você tem para trazer em relação à Covid-19? São boas notícias, Antônio? Isso mesmo, Luciana, Kleber, Daniel, você acompanha a notícia de frente. Com o avanço da vacinação contra a Covid, diminuem os casos, diminuem as infecções, diminuem as internações e, consequentemente, menos pessoas falecem devido à pandemia. No sábado, dia 6, no domingo, dia 7 e nesta quarta-feira, dia 10, não foi registrada nenhuma morte por Covid em Mato Grosso. Nesta quarta-feira, vale a gente ressaltar essa questão, circulou uma informação de que teria havido um óbito no estado, mas ele se refere a um falecimento ocorrido nos dias anteriores, mas que só entrou nas estatísticas oficiais nesta quarta-feira, dia 10, gerando aí dúvidas. Desde o início da pandemia da Covid-19, em março de 2020, em Mato Grosso, 549 mil mato-grossenses infectados, 533 mil deles recuperados e, infelizmente, quase 14 mil mato-grossenses, 13.957 falecidos. Taxa de ocupação em leitos hospitalares com pacientes se recuperando da Covid-19. 5% de ocupação em enfermarias, 25,82% em UTIs. Atualmente, 231 hospitalizados e 1.219 pacientes em monitoramento. Luciana, é com você. Obrigada pelas suas informações. Olha só que coisa maravilhosa, que notícia boa. E nós desejamos que os números despenquem ainda mais. Vou até reforçar, tá? E para que isso aconteça, depende só de você. Nesta segunda-feira aqui, pelo menos 40 mil cuiabanos estavam com a segunda dose em atraso. Então, gente, atenção, está acontecendo de forma mais do que nunca, mais acelerada ainda, a liberação de tudo. Então, reforça a necessidade da imunização. É isso, senhores? Vocês endossam também? É isso mesmo? Senhora, a vacinação? é um esforço coletivo, né? Esses números só estão sendo gerados porque o pessoal, a maioria da população está aderindo bastante à vacinação e as medidas de biossegurança. Vamos manter o cuidado que nós vamos chegar lá. Vamos vencer esse vírus. É isso aí, vamos vencer. O número que me chama a atenção ali, a gente falava isso lá no começo da pandemia, que quando o número de recuperados se aproximasse do número de casos positivos, é que a gente estava com a situação sob controle. Eu olhei esse número ali, que foi espelhado na matéria, na participação do Antônio Carlos, para 549 mil casos positivos, nós já temos 533 mil recuperados. Olha aí, esse número aí, que é o que mostra essa estabilidade, né? Graças a Deus, não é por outra razão que o governo do estado já fala em liberar os eventos públicos. Nós falamos disso ontem aqui, para o final do ano, para o começo do ano. Tomara que não libere o carnaval ainda, né? Para a gente não dar sopa para o azar, mas bom trabalho aí. Isso. Eu destaco esse trabalho, assim, claro que a atuação do secretário Gilberto foi fundamental nisso. Ele abraçou com toda a sua capacidade mesmo, assim, e competência, as políticas de enfrentamento da pandemia, mas eu também destaco do conjunto dos governos, né? Também das prefeituras aqui, Cuiabá, Várzea Grande, que referência positiva em várias práticas inovadoras, pelo menos para Mato Grosso, né? Para a gente chegar nesse resultado. Parabéns a todos. Tá certo. Olha só, gente, vamos mudar de assunto agora. Vamos falar do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, que se filiou ao Podemos já em tom de pré-candidatura. Vamos ver agora, neste momento, uma declaração em relação a Moro, atacando, sem citar nomes, tanto Bolsonaro como Lula. Roda aí. A economia não vai bem. As pessoas ainda estão sofrendo.
a brasileiros passando fome. E isso, eu tenho certeza que dói no íntimo de cada um de nós. A inflação está muito alta. Os técnicos falam em um número, mas quem vai no posto de gasolina, quem vai na padaria, sabe que é muito mais. Os juros subiram, dificultando ainda mais a vida do empresário, do agricultor ou das pessoas comuns. E os juros ainda vão subir mais neste governo. E isso vai tornar a vida das pessoas mais difícil. Não digo isso porque sou pessimista, mas é porque o país se encontra no rumo errado. Como exemplo, é só olhar o número elevado de pessoas desempregadas. E há quanto tempo essas coisas estão assim? Desde a época do governo do PT, o desemprego começou a crescer e não parou mais. São atualmente mais de 14 milhões de desempregados. Ele caiu sim. Bom, vamos ver então as declarações, analisar. Temos outras ainda, mas vamos pontuar agora, Kleber Lima, em relação a essa postura de Sérgio Moro. Não é segredo o fato de que sabíamos já de que ele talvez tivesse um discurso já anunciando aí uma pré-candidatura. No entanto, foi só a filiação dele no Podemos. Ele atacou Lula, Bolsonaro, usou a palavra, Kleber, se eu não contei errado, por 15 vezes Moro disse a palavra corrupção. Ou seja, ele vai estar trabalhando dois temas a princípio, que ele já deixou claro aí durante as declarações. Corrupção ainda é um problema, não acabou, e também a questão da economia, equilibrar essa balança, embora ele não entrou de fato em questões econômicas, trazendo soluções. Mas com esse discurso de combate à corrupção e falando da pobreza, a gente pode entender que ele ontem, de alguma forma, já pode mexer aí nessa balança das eleições, desta polarização. Ele toca o coração de eleitores de Bolsonaro e de Lula, porque Moro, ele também é amado, mas também ele é odiado. Então, o ex-juiz, como você falou, ex-juiz, ex-ministro e daqui uns dias ex-gago, porque ele está fazendo fonoaudiologia, né, para melhorar. Ex-marreco. Ex-marreco, vai melhorar também isso aí, a gente espera que sim. Ele é um fato novo, é indiscutível que ele é um fato novo. Ele já mexeu um pouco nas primeiras pesquisas, ele já empatou com o Ciro Gomes, só com esse movimento de vou filiar, né, desses últimos dias, e ele não terá como ser ignorado nesse processo. Mas eu estou ainda acreditando, Luciana, que ele vai ser eu não sei se ele consegue se constituir como a terceira via. Eu acho que ele é a segunda alternativa do bolsonarista arrependido, como o Ciro é a segunda opção do petista envergonhado. Sabe assim, eu acho que ele vai ficar por aí, ele e o Ciro vão ficar navegando nessa dissidência lulopetista de um lado e bolsonarista do outro. O discurso dele é um discurso, eu assisti ontem ao vivo o discurso dele inteiro, ele faz um discurso que não parece discurso, parece que ele está dando uma palestra, né? Ele fala com frases curtas, assim, ele não tem ainda essa embocadura, e isso não é necessariamente ruim. As pessoas gostam de quem quebra um pouco o discurso padrão do político tradicional. O Bolsonaro também não fala com impostação, com frases bem formuladas, né? Ao contrário, ele tenta falar o uso mais coloquial possível no discurso dele, e isso acaba criando empatia, criando conexão com as pessoas mais simples. O Bolsonaro, entretanto, ele não consegue entrar no coloquialismo, na simplicidade da linguagem do Bolsonaro. O Lula também sabe manejar bem isso, muito embora com um discurso que tem começo, meio e fim, mas bem elaborado, mas ele também consegue falar uma língua mais popular. E o Moro ainda lembra muito aqueles momentos dos PowerPoints da Operação Lava Jato, né?
Então ele assim, são frases muito curtas, assim, ele está numa linha de discurso, de repente ele dá uma guinada, vai para outra, mas efetivamente, ele quando falou de corrupção, falou do Lula e falou do Bolsonaro, ele usou a expressão rachadinha, foi aplaudido inclusive na hora que usou essa expressão. Quando ele fala de economia, ele cometeu algumas imprecisões, a agência Lupa, que é uma agência de checagem da Folha de São Paulo, por exemplo, esse trecho que a gente ouviu agora, que ele falou que desde o governo do PT o desemprego começou a cair e não parou mais, começou a aumentar. E não parou mais, não é verdadeiro. De fato, o desemprego começou a aumentar, segundo a agência Lupa, na reta final do governo da Dilma, aumentou também no governo do Temer, mas caiu nos primeiros 2 anos do Bolsonaro, voltou a subir agora, né? Uma das imprecisões que ele cometeu, outra imprecisão que ele cometeu, segundo a agência Lupa, é quando ele fala da Lava Jato, que ele fala assim, que ele sempre foi um juiz justo. A agência Lupa disse, olha, não é verdade, porque o Supremo Tribunal Federal anulou os processos do Lula por considerar que o Moro foi um juiz parcial. Sim. Então, não foi bem assim, né? Mas é um fato novo, vai movimentar aí, tem um discurso fácil de fazer, porque é o discurso da oposição, de quem nunca foi governo e nunca foi, só vai ter que explicar a facciosidade dele como juiz e a saída dele do governo do Bolsonaro, né? Sim. E essa condição, para finalizar, de franco atirador, de bater em todo mundo, faz com que ele também seja um franco alvo, né? Vai levar tinta de todos os lados, vai levar burdoada de todos os lados. Para mim, nesse primeiro momento, até onde eu consigo enxergar, ele vai ser aí o plano B do Bolsonaro, como o Ciro Gomes é o plano B do Lula. Bom, Daniel, e o ex-juiz fez questão de trazer à memória dos brasileiros, né, os efeitos da Lava Jato. Ele já começou o discurso dizendo, olha, consegui recuperar então 4 bilhões de reais frutos de corrupção, mais 10 bi ainda serão recuperados. Refrescando então a memória da atuação dele na Lava Jato, mandando então um recado de novo para os eleitores, até então de Bolsonaro, seria isso? Olha só, ontem no ato de filiação do Sérgio Moro, ele tentou já se apresentar como um candidato à presidência, tentou fazer essa narrativa. De fato, ele me parece ainda um pouco engessado, né? O desafio dele como candidato é conseguir avançar nessa questão do carisma também, que ele não tem muito, né? Como o Kleber disse, parece mais um palestrante por enquanto. E outro grande obstáculo, um desafio que ele tem para se viabilizar é justamente essa formação do grupo político e das articulações em Brasília. Dentro do Congresso Nacional tem muita gente que torce o nariz para a Lava Jato dos efeitos dela, tanto na parte da esquerda, porque por questões óbvias, né, porque existe essa narrativa de que ele foi parcial, perseguiu o ex-presidente Lula, quanto para aqueles potenciais alvos da Lava Jato, uma vez que muitos parlamentares são investigados até hoje ou foram alvos da Lava Jato. Dentro do próprio Supremo Tribunal Federal existe também os ministros que, vou citar aqui o Gilmar Mendes, que viram muitas inconsistências e problemas na condução da Lava Jato. Então, esse é um grande problema para o Sérgio Moro se viabilizar como candidato, conseguir formar esse arco de apoio, principalmente junto a outros partidos ou quem já foi, de certa forma, alvo da Lava Jato. Eu também creio que uma questão que ele vai ter que enfrentar é de sair um pouco dessa questão do discurso contra a corrupção e mostrar que ele domina, ou pelo menos entende de outras áreas importantes da administração pública, né? Ele, pelo que eu vi também ontem do discurso, vai tentar bater bem na tecla da agenda liberal, do neoliberalismo, né? Aquilo que, por exemplo, o Paulo Guedes tentou implantar na gestão Bolsonaro e não conseguiu, não cumpriu, que é menos intervenção estatal, menos intervenção do Estado na economia e esse tipo de narrativa que ele tenta. Então, o Sérgio Moro vai ter que tentar se viabilizar, mostrar que ele é uma pessoa antenada em muitos assuntos, na questão da fome, do desemprego, e mostrar que existem planos mais concretos para combater isso.
Agora, gente, vamos ainda falar sobre Sérgio Moro, porque existem outras declarações. Além de corrupção, outro tema bastante trabalhado no discurso foi a questão da miséria, atacando aí, de fato, uma ferida da nação hoje. Roda aí, então, a outra declaração. Sair da pobreza. Isso, muitas vezes, pode ser uma coisa simples. Uma vaga no ensino, um tratamento de saúde ou uma oportunidade de trabalho. As pessoas querem trabalhar e gerar seu próprio sustento. Precisamos atender a essas carências com atenção específica. E como medida prioritária, sugerimos a primeira operação especial, a criação de uma força-tarefa de erradicação da pobreza, utilizando os servidores e especialistas das estruturas já existentes. Será uma força-tarefa com uma agência independente, sem interesses eleitoreiros. A missão: erradicar a pobreza no país. Muita gente pensa que isso é impossível. Como diziam que era impossível combater a corrupção. Não é. E nem precisa destruir o teto de gastos ou a responsabilidade fiscal para fazê-lo. Nós podemos erradicar a pobreza. E esse é o maior desafio da nossa geração. Bom, sem finalidade eleitoreira, mas ainda assim é preciso erradicar a pobreza. A gente pode entender que, nesse momento, Sérgio Moro estaria falando, então, do Bolsa Família, Auxílio Brasil. De um lado, ele defende que o assistencialismo ainda permaneça, porque entende essa necessidade de muitos brasileiros, infelizmente. Mas também não deixa de atacar. É isso mesmo, Kleber Lima? Olha, eu vejo assim uma tentativa de um equilibrista, né? Para quem não é muito do ramo, tentando encaixar um discurso. Eu assisti inteira, como eu falei, me chamou a atenção o tom messiânico que ele tentou dar a esse primeiro pronunciamento dele no universo político, né? Assumindo politicamente que agora, assumindo publicamente que é um político. Estava dizendo o seguinte: olha, que me fez voltar ao Brasil, quem assistiu isso também vai poder confirmar, foi o seguinte: eu parado num dia nos Estados Unidos, lá em Nova York e tal, aí um estudante brasileiro falou: ô, juiz Moro, o senhor abandonou o Brasil, não faça isso, não abandone o Brasil. Aí eu tive um lapso assim, uma iluminação, eu falei: eu preciso voltar ao Brasil para ajudar a tirar o Brasil enfim, é o discurso de Salvador da Pátria que a gente já ouviu desde a época do Collor, né, que é bem conhecido esse discurso do Salvador da Pátria. Mas ele não conseguiu ainda encaixar como que vai erradicar a pobreza, a miséria do Brasil. Como que é? Claro que ele vai ter tempo, tem todo o processo pela frente, mas ele vai ter nesse campo um debate muito forte que ele vai ter que se submeter a ele, porque ele é acusado por setores muito expressivos, setores médios e do grande capital, de ter, com a Operação Lava Jato, conseguido uma única coisa objetivamente, que foi quebrar a economia do Brasil. E com a economia quebrada, você não tem como erradicar a miséria. Quem erradica a miséria é a capacidade de emprego, a capacidade de geração de renda. Como que o Sérgio Moro vai lidar com esse setor da economia é uma incógnita. Ele vai ter o Guedes dele, como o Bolsonaro, que não tinha nenhuma interlocução com o setor econômico, achou o Guedes, um ultraliberal que está aí, que terceirizou, na verdade, por exemplo, o orçamento público para o Congresso Nacional, para o Centrão, né? O Moro vai ter o Guedes, qual que é a linha dele? Porque até agora ele tem o Deltan Dallagnol, que já também renunciou aí para entrar na política, deve ser candidato a deputado federal ou a senador lá pelo Paraná. Estão falando aí no Janot, que também se entusiasmou pela atitude do Moro, que lá em Nova York ouviu um estudante brasileiro, falou: você abandonou o Brasil, não faça isso, né? Então, assim, são incógnitas, mas a gente terá tempo para poder decifrá-las. Isso, e ele citou essa questão eleitoreira, esse combate à fome, mas que não seja usado de forma eleitoreira, mas ele não vai ter como fugir de um programa de transferência de renda, porque o Brasil é muito desigual, né? Então ele não pode já de cara bater ou no Auxílio Brasil ou no Bolsa Família,
porque vai ser uma política que vai ter que ser mantida, né, por um bom tempo no país, até porque nós vivemos aí uma ampliação da crise econômica, a entrada de milhões de brasileiros na miséria, então ele vai ter que manter esses programas emergenciais de transferência de renda e, como disse o Kleber, tentar achar um programa revolucionário, né, que não tenha esse caráter, não, estou comprando voto. Ele vai ter que pensar, conjunto com a equipe econômica, que eu também gostaria de saber qual vai ser, uma solução para o país, né? Tá certo. Olha só, gente, vamos continuar falando sobre Sérgio Moro, porque também ele apresentou aí clamores da sociedade, como o fim do foro privilegiado e também reeleição, como instrumentos de combate à corrupção. O fim do foro privilegiado. O foro privilegiado que trata o político ou a autoridade como alguém superior ao cidadão comum. Proponho também o fim da reeleição para cargos no Poder Executivo. O foro privilegiado tem blindado políticos e autoridades da apuração de suas responsabilidades. Não precisamos do foro privilegiado. Eu nunca precisei quando fui juiz ou quando fui ministro. E hoje, como cidadão comum, fico muito bem sem ele. O foro privilegiado não deve existir para ninguém e para nenhum cargo, nem para o presidente da República. Quanto à reeleição para cargos do Poder Executivo, nós devemos admitir que é uma experiência fracassada em nosso país. O presidente, assim que eleito, e eu vi isso, começa, desde o primeiro dia, a se preocupar mais com a reeleição do que com a população. Está em permanente campanha política. A reeleição ainda tem o risco de gerar caudilhos, populistas ou ditadores, de esquerda ou de direita, pessoas que se iludem com seu poder e passam a ser uma ameaça às instituições e à democracia, seja por corrupção, seja por violência ou ameaça. Não devemos correr mais esse tipo de risco. Entendo que se nós, da classe política, cortarmos nossos privilégios, daremos um bom exemplo e conseguiremos a credibilidade necessária para a aprovação de outras reformas dirigidas a melhorar a vida das pessoas. Vamos gerar um ambiente de confiança. Vamos gerar um ciclo virtuoso em favor das reformas, fomentando investimentos, gerando empregos, recolocando o governo na trilha certa. O governo existe para ajudar as pessoas e não o contrário. O governo tem que estar a serviço das pessoas e não dos políticos. Kleber Lima, ele acerta quando ele fala sobre o fim do foro privilegiado e também acabar com a reeleição? Como os outros partidos recebem esse tipo de narrativa? Olha, eu acho que esse discurso, embora seja um discurso válido, ele não se conecta com ninguém. Ele não se conecta com o povo está se lixando para isso, para essas matérias mais legislativas, para esses debates mais de atuação parlamentar, que eu acho que seria o caso. Isso não é muito um discurso para uma pauta de presidente da República. Isso é uma pauta para o senador, né, para um deputado federal, porque é lá no Congresso que se modificam as leis. Isso agrada uma pequena parcela aí da opinião pública que não se engaja, também não são pautas mobilizadoras, a meu ver, né? Eu quero destacar sobre a filiação ontem do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro ao Podemos, a ausência no ato de cerimônia lá em Brasília do deputado federal mato-grossense José Medeiros, que é do Podemos, o presidente do Podemos de Mato Grosso. Eu tentei falar com ele ontem, não consegui, falei com a assessoria que disse o seguinte, falou, olha, o deputado já comunicou, não é segredo no partido que ele é bolsonarista, né? Então, para não causar constrangimento nem a si próprio, nem ao partido e nem ao Moro, ele deixou de ir à cerimônia de filiação do ex-juiz ao partido. Eu insisti perguntando se ele sai do Podemos para acompanhar o presidente Jair Bolsonaro
E a assessoria disse, bom, ele não falou disso ainda, né? Ele só falou que ele tem a compreensão do partido para continuar sendo bolsonarista. Mas eu já me antecipo aqui, duvido que ele fique no Podemos. Ok, agora para a gente encerrar esse bloco aqui, Daniel, quem que teria ligado para o ex-juiz aqui de Mato Grosso, que também é do Poder Judiciário, tentando dizer, deixa para lá, não segue com esse projeto não, porque não vai dar certo. Senadora aposentada de Mato Grosso, juíza Selma, ex-juíza, não, senadora, desculpa, senadora cassada, juíza aposentada, vamos lá, né, concentração. Ela disse que falou pessoalmente com o Sérgio Moro e com a sua equipe e o aconselhou a, neste momento, não disputar o Planalto. Né? Ele, sim, ela considera ele como um grande nome da terceira via, mas que, segundo ela sugeriu que ele fosse candidato ao Senado e, primeiramente, ao Senado, depois, ao longo desse mandato dele no Senado, criar um grupo de apoio importante no Congresso e só depois, numa segunda etapa, segundo ela, ele se candidatar à presidência, porque, na visão dela, o Brasil ainda não está preparado para Sérgio Moro. Será que ela falou assim, Moro, siga o meu exemplo? Será que foi isso? Olha só, gente, eu vou ler as mensagens dos nossos telespectadores, tá bom? Vamos lá, olha só, a primeira aqui sido, né? desse bloco. Bom dia, bancada. Enfim, apareceu a terceira via, pelo menos a minha. Bom dia, bancada. Vai acontecer com Sérgio Moro o mesmo que aconteceu com Juliera aqui em Mato Grosso. Sérgio Moro conseguiu enganar muitos brasileiros, mas com certeza essa farsa de anticorrupção não pega mais. Quando Bolsonaro tomou posse, ele renunciou à magistratura, a máscara caiu. Ele só não imaginava que tinha se aliado com o político mais traíra, corrupto e incompetente que nosso país já teve. É o Elias Veríssimo de Várzea Grande. Veríssimo, será que é parente do Jaime? Jaime Veríssimo de Campos. Veríssimo é o superlativo de vero, né? De verdade, verdadeiríssimo. Vamos lá, então. Tudo bem, Elias. Eu estou chutando isso, pois não sei se é não. Avanilson, bom dia, bancada. Vai dar um discurso bom, hein? Lula e Sérgio Moro. Que confronto. Estou na espera. Bancada, o Moro, melhor para o Brasil, sem sombra de dúvida, ético, respeitado, competente e, acima de tudo, honesto. É o Thiago. Olá, bom dia, bancada da Notícia de Frente. Sérgio Moro, na política brasileira, será o mesmo que o Sebastião Juliera em Mato Grosso. Raimundo Cardoso, de Várzea Grande, o segundo aqui. E é do povo da Várzea Grande, o Juliera não está bem lá na fita. Tem na Virgínia. O Moro, traindo o Bolsonaro e os patriotas, literalmente deu uma facada em cada um de nós. Aí. Irá colher o que plantou, indiferença da nação, nas urnas em 2022. Aí. Começou. Olha só a última aqui, Moro, ex-juiz, ex-ministro, você não vai emplacar na política neste momento? Excelentíssimo juiz, o senhor não está preparado para entrar nesta briga de gente grande. Olha, obrigada pela sua participação, muitas mensagens, se possível for, vou ler mais no próximo bloco. Vamos agora para o intervalo e voltamos já já.